Oi, pessoal. Eu sou Rosane Jerônimo, especialista em algumas áreas, né? Sou formação de pedagoga e já estou um tempo, né, passando orientações para quem quer iniciar na neuropsicopedagogia. Então, eu tenho aqui umas dicas para vocês, tá? De leitura e estudo. Eu tenho aqui esse livro da Rita Russo, onde você tem introdução e você vai conseguir compreender os conceitos e a introdução e uma teoria prática para você estar utilizando na clínica, né? Com definições, com alguns tipos de orientações para dificuldades, para você fazer um estudo mais detalhado para saber o que é a neuropsicopedagogia, né? Então, assim, você vai ver que o trabalho feito com a memória de trabalho, com a flexibilidade cognitiva, né? Você vai conhecer, né, essas bases teóricas que a neuropsicopedagogia introduziu, né? Ela é uma ciência, né, transdisciplinar que é fundamentada nas neurociências, né, e nas interfaces de psicologia e pedagogia, com o objetivo de estudar a relação do cérebro e da aprendizagem humana. Então, na formação do neuropsicopedagogo é através de uma pós-graduação, né? E você tem que ser graduado numa área educacional ou de saúde. Você não simplesmente vai lá e faz uma pós porque você tem uma graduação vamos dizer, agora me fugiu. Enfim, uma outra área que não seja direcionada para a educação, né? Deu branco agora, gente. Tem que dar um branco na gente. Então, nesse livro, né, ela te mostra sobre relações das contribuições e influências nesse sujeito que você vai estar verificando na clínica. Então, essa aqui é para clínica. Depois de uns anos, ela lançou a institucional, que é a que eu mais gostei do trabalho. Esse aqui, olha, é bem... Aquele lá é mais barato, esse aqui é mais caro. Esse aqui você vai encontrar um suporte, tá? Institucional muito bom para você estabelecer suas técnicas e metodologias para serem aplicadas no âmbito institucional. Então, ele vem com os referenciais maravilhosos, tá? Aonde ele tem sempre com referência, tá, gente? Considerações, toda parte seguindo sempre o código de ética, que ela sempre faz menção, tá? Te orientando a trabalhar junto com a gestão. No final do livro, você tem um apoio, tá? Aonde você vai estar encontrando uma sondagem desde o berçário até o ensino médio, que ela te proporciona para dar um encaminhamento também, tá? Que você vai ver essas bases, você vai identificar, você vai fazer o trabalho de anamnese, você vai fazer o levantamento de dados do histórico de saúde, da vida escolar, você vai ver o desempenho mediante as habilidades motoras em sala de aula, né? O desenvolvimento social da linguagem, de habilidades de matemática. Você vai ver todo esse contexto escolar nesses questionários, onde você vai estar
verificando se esse aluno atingiu ou não atingiu. Essas são inúmeras identificações para cada parte, onde você vai ter esse suporte e você vai poder ajudar até o docente, né? O intuito é esse, você está auxiliando o docente. Então, ela dá bastante, ela fez pesquisas através daqueles relatórios que a escola sempre tem que programar, inserir naquele semestre, né? Então, essa parte de sondagem dela é fabulosa. Então, assim, você vai estar analisando o aluno e auxiliando o professor nas habilidades que você vai observar de acordo com os aspectos, né? Você vai ver a parte cognitiva, a metacognitiva, motora, psicomotora, a parte da comunicação, da linguagem, da aritmética, da área acadêmica toda. Então, você vai fazer uma coletagem de pontos fortes e pontos fracos e vai sugerir estratégias para que esses pontos sejam equilibrados. Você vai fazer o seu projeto, você vai ofertar para a escola, você vai ofertar um material de suporte, vai orientar esse professor. E aí você vai sempre estar buscando com esse professor como é esse aluno em sala de aula, né? Como é que é essa sala desse professor, como esse professor, os destaques que ele tem, quem faz tarefa, quem não faz, quem tem problemas para executar as tarefas, né? Que tem aquela criança que fica com a tarefa incompleta, quem falta, quem apresenta mais dificuldade nessa aprendizagem, quem é indisciplinado, quem não participa de atividades em grupo, como é que é? E as ações, né, que vão poder auxiliar nesses aspectos que estão sendo falhos, que você vai estar direcionando e vai estar fornecendo para o professor. Então, nesses aspectos físicos, sociais e emocionais, você vai entrar junto com o professor para fazer um relatório. E você vai poder fazer com ele um cronograma, tá? Aonde você vai verificar todos os problemas que esse aluno desde quando ele entra na escola. Você vai fazer a anamnese, a entrevista, você vai buscar, né? Você vai fazer um formulário online, você vai fazer o guia portas, que eu gosto muito, tá? De executar com os pais, para a gente saber um histórico deste aluno desde a educação infantil, que o guia portas você dá lá na educação infantil. Você vai fornecer esse professor uma avaliação, uma sondagem, né? Que é que nesse livro da Rita você vai encontrar também uma aqui. Você vai identificar as falhas na educação dessa criança no contexto de alfabetização. Você vai ver onde que tá faltando. Você vai fazer um acompanhamento. Eu sempre faço, olha, um rastreamento com o pessoal da educação infantil, né? Olha, eu tenho arquivos que eu produzo e faço. E faço os pacotes para os especialistas trabalharem. Então, nesses arquivos, a gente avalia a linguagem, conceito matemático, desenvolvimento cognitivo, psicomotor, atitudes dessa criança e toda a compreensão dela na síntese das aprendizagens, né? Da percepção, do emocional, do motor. E aí eu dou para o professor e o professor faz as observações dele no final, né? Também eu faço as pastas, entrego para os professores. Deixa eu ver se tem uma pasta aqui. Então, aqui, ó. Na instituição, programamos umas pastas para eles, olha, aonde eu mando por série, né? Mando para eles vários. Aqui dentro tá cheio de coisa. Inclusive, tem uma anamnese, né? Tem anamnese para o professor. Onde eu vejo, eu tenho um questionário para o professor, o trabalho do professor na instituição.
eu tenho umas perguntas de diagnóstico de carreira e tem inventários, rastreamentos de sala. Eu ofereço para eles uma estrutura para que eles analisem as dificuldades das crianças para me passarem, né? Fundamentos nessa parte de função cognitiva, função motora e pessoal social, aonde eu vejo que recursos eles utilizaram, que objetivos que eles querem alcançar, quais atividades foram realizadas, e passo essas orientações e verifico também que tipo de orientação esse professor está dando para esse pai. E no início do ano, né, que eu passo essa avaliação de sondagem, que eu verifico se o aluno tá de acordo com aquela série, com a aprendizagem e tudo, elas fazem a dela e depois respondem a minha, né? Depois o professor começa a me sinalizar, que aí ele vai observar, né, os alunos que têm problema de leitura, disgrafia, descalculia, problema de ortografia. Então, tudo isso eu passo para eles vários formulários, né? Ó, aí análise da turma, mando para eles me darem um feedback. Então, eu passo para eles, né? Para eles me darem esse feedback no primeiro semestre. E quando esse semestre termina, eu pego com eles, né? Passo com eles a avaliação semestral, tanto para a educação infantil quanto para o ensino fundamental. E aí eles me passam esse feedback, aonde eu vou verificar, e quando lá em agosto nós começamos não, né? Quer dizer, já começamos cedo, não exatamente, mas em agosto a gente envia quem precisa ser diagnosticado, avaliado, porque nós demos 6 meses para essa criança. Essa criança não teve um desenvolvimento, um desempenho acadêmico, né, atingindo os objetivos. Então, assim, tem alguma coisa ali. Como o médico sempre tem aquilo, nos últimos 6 meses tem que analisar aquela criança. Com a lei do TDAH, nós avaliamos essa criança e eu chamo os pais para responder o questionário do TDAH, faço com essa criança também o questionário do TDAH, eu utilizo nesta criança também, olha, tá? Escalas de motivação, para eu saber se essa criança como está na aprendizagem. Eu também utilizo na educação infantil o PIAFEX, né, que é de intervenção, e daí a gente encaminha, chama o pai e fala, olha, realmente nos últimos 6 meses não teve aproveitamento suficiente, já fizemos isso, que enquanto isso nós vamos fazendo toda aquela produção de tarefas, né? E quando a criança também tem, com laudo a gente bota o inventário, né? O inventário de habilidades que é pra gente executar esse PEI, esse PDI, esse instrumento aonde na educação infantil, queria achar para vocês aqui que eu guardei, aonde na educação infantil nós produzimos, né, essa gama de dados e inserimos nos documentos para que a criança tenha possibilidades. E a professora faz a confecção, né? A professora faz o PEI e a gente ajuda, né? Então, a gente vai lá, orienta o professor, a gente faz jogos de intervenção, a gente faz o projeto, a gente chama pai para conversar, a gente utiliza algumas técnicas, mas a gente não precisa avaliar esse aluno igual na clínica. Na instituição, a gente tem todo um programa de verificar o desenvolvimento desta criança, né? E neste livro da Rita, também, você vai ver várias partes onde ela descreve, né,
o que você pode estar fazendo, mediante as dificuldades que a criança apresenta. E você vai ver todo um protocolo qualitativo, tá? O que a criança é capaz de fazer ou não, quais são essas habilidades, tá? Não é um protocolo quantitativo, é qualitativo. Então, você vai estar sempre identificando problemas de audição, problemas na fala, problemas na aprendizagem, de atenção. Então, você vai estar ali verificando esses pontos para que sejam lá daqui, no primeiro semestre todo, daqui a um tempo você tenha parâmetros para estar falando sobre o contexto escolar. Então, tem uma aula também institucional que eu fiz para o Instituto Sinapse, tá? Onde eu faço as colocações para parte institucional, né? Muito bacana. Achei legal da Jossandra fazer isso, porque é difícil um curso de pós-graduação, né? Informar exatamente o que o neuropsicopedagogo faz na instituição. E você tem sempre também que pegar o código de ética. Aí nós temos também um livro maravilhoso que eu adoro, né? Que ele nos dá muita base, que é o da Cíntia, né? O da Cíntia. É muito bom esse livro dela. Esse livro dela tem exemplos, né, maravilhosos. Exemplos maravilhosos, tá? Ó, tem falando de teste. Só que esse daqui é um relatório mais voltado para a área clínica, tá? Gosto bastante dele, tem bastante informação aqui, exemplos e falar de bastante coisas, né, que nós precisamos saber. Mas assim, ele é direcionado para o relatório. O relatório que vai te auxiliar muito. Este daqui, que é a minha paixão, é um livro que você aprende muito, tá? Ele te proporciona muita coisa, muita. Então, assim, eu digo para você, né, que a gente tem intervenção e reabilitação, tem as dificuldades da aprendizagem, tem fala nos testes, fala no relatório, fala no que você precisa utilizar nas intervenções. Então, assim, tudo que ela direciona, né? Ela sempre tá dando ali os parâmetros, tá? Então, assim, é um livro muito bom. Eu gosto muito desse livro. Então, assim, poxa, esse aqui te dá uma base tão grande para várias coisas, tá? Aí da WH. A WH tem várias opções para você, ó. WH. Só da Rita, que é da Juruá, né? Mas assim, é muito bom. Olha, outro da Waka. Esse aqui é recém-lançado, né? Também é para a área clínica. Gostei também dele. Ele vem bastante orientação. Gostei, achei um livro bacana. No contexto clínico, educacional, ele tem muitas opções para você, tá? Eu gostei. Mas a minha paixão é o da Bianca. Agora, nós temos também este guia, tá? De neuroeducação, direcionado para neurociências e neuropsicopedagogia. Então, assim, este livro aqui é The Best. The Best, que nele você vê as semelhanças ou diferenças entre a neuropsicopedagogia e a psicopedagogia. Você vê vários tipos de parâmetros, indicações, e fala do cérebro, vários aspectos, as funções, as introduções que você precisa entender, né?
para você ver as propostas. Então, assim, todo um contexto, né? Falando das habilidades, que desde para escrever, como é que é a função, né? Da compreensão da leitura, da escrita, todo o processo de aprendizagem e comportamento, tá? Então, você vai encontrar aqui dentro isso tudo que é maravilhoso. Esse livro aqui, você pode até falar que ele é uma bíblia. Muito, muito bom. Outro livro também, tá? Direcionado para os neuropsicopedagogos. É este aqui, do Vitor da Fonseca, tá? Que é também, assim, um banho, tá? De paradigmas para a educação, visando a neuropsicopedagogia, a neuroplasticidade, né? Toda dimensão, percepção, aluno, professor, falando das nossas áreas, né? Da genética e a cognição. Então, assim, tudo bem direcionado e bem colocado, porque o Vitor da Fonseca, né, gente? Oh, meu Deus do céu, oh, coisa boa. Então, ele fala das fases da aprendizagem, desde a fase inicial, a intermediária e a final, aonde ele verifica a prática, né, que a pessoa tem para chegar a uma perfeição. Então, o papel completo, tá? Dessa liberação toda de conhecimento. Então, olha só. Vocês sempre me pedem, qual livro, me indica qual livro, o que eu posso estudar, o que eu posso ver, o que eu posso. Então, gente, olha aí quanta beleza, tá? Você pode estar indo na Waka, tem um vendedor lá fabuloso, tá? Que dá lá o desconto. Tem o Luiz, a Sônia, o Leandro. Tem os cursos também muito bons. Não ganho nada para fazer propaganda, eu ganho aprendizagem, eu ganho a minha aquisição de compreensão, tá? Esses. Aí a gente tem umas maravilhas também, tá? Que auxiliam também em alguns estudos, ó. Competências e habilidades, tá? Da infância, para você saber. Quem trabalha na instituição, esse aqui também é da WAK, um guia, aonde você vai encontrar fabulosas, tá? Modelos de PEI, modelo de intervenção, planejamento. Também, tá? Uma dupla dinâmica, olha, 1 e 2. Dupla dinâmica para você que quer compreender a neurociências com a saúde educacional, tá? Esses dois aqui são também, assim, livros que você precisa conhecer, estudar, porque ele vai te proporcionar as dificuldades que a criança tem, tá? Ele vai falar da gagueira, do espectro do autismo, do TDAH, de transtornos ligados à aprendizagem, que você sabe até que mudou o termo, né? Você vai ver identificações de casos, né? Sobre a inclusão do autismo, a inclusão de outras categorias de síndromes também. Você vai ver fatores cognitivos que vão, assim, te proporcionar muito conhecimento na área da inclusão. Então, assim, essa dupla dinâmica aqui é sensacional, tá? Sensacional. Da síndrome de Down também. O pessoal esquece da síndrome de Down, né? Fala mais do autismo, mas esquece da deficiência intelectual, esquece do autismo. Então, assim, tudo aqui é conhecimento que você vai adquirir, sabe? Áreas para você ver de reabilitação, processo com a família.
ele fala bastante em vários aspectos da gagueira, tá? E da competência de palavras. Então, ele te dá, assim, nossa, desenvolvimento infantil, considerando vários aspectos, né? Falando da educação especial, em todos os momentos, assim, vencendo limites. Então, assim, essa dupla dinâmica maravilhosa que você vai adorar. Fora esses também, tem alguns outros direcionados, né, para a área do autismo, do TDAH, da neurociências, tem da Vera Matos, que tem a coleção da educação infantil para avaliação psicomotora, para você compreender bem. Tem aqueles das dificuldades da aprendizagem, que são maravilhosos. Então, assim, você precisa ter, tá, uma riqueza de informações, né? Você tem também, a neurociências na carreira dos docentes também, que é um livro bom, porque você precisa saber da neurociências, porque ela é uma das bases, né, da interface da neuropsicopedagogia. Inclusive, quando eu dei aula, aí uma pessoa falou assim, mas professora, o que que tem a neurociência a ver? E o que que é neurociência? O que que é isso? Então, assim, você precisa saber o que que é. Esse livrinho aqui, ó, pequeno, mas grande de conhecimentos. Então, assim, esse também é da WAK, né? Neurociência e os transtornos são, assim, excelente, 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 excelente. Eu amo este. Este também da WAK é sensacional, tá? É só depois você para o vídeo, dá uma pausa e pega o nome, então entra na WAK e vê, né? Vê esses livrinhos que são maravilhosos, olha. Habilidades auditivas, isso aqui. Nossa, esse livro, meu Deus, é fantástico, é fantástico, fantástico. A minha neta até perguntou, vovó, por que que você rabisca o livro todo? Aí eu falei, porque a vovó gosta de aprender, a vovó quer marcar as coisas. Ela, vovó, seu livro tá todo rabiscado. Olha, esse aqui também é um show, tá? Falando dos distúrbios, maravilhoso. Vocês podem encontrar também os de inclusão, né? O de inclusão, esse aqui é um livro maravilhoso, 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 maravilhoso. Vocês vão encontrar também de inclusão, vocês vão encontrar de TDAH, vocês vão encontrar de autismo na escola, também de TDAH. Vocês vão encontrar de inclusão na educação infantil. Eu podia ganhar um livro da WAK, né? Nossa, vocês já viram o tanto? Tem que ver o tanto que tem aqui. Então, assim, e fora os de psicopedagogia, que eu também sou psicopedagoga, também sou psicomotricista e também tem, né? E de psicanálise, que também tem. Então, assim, eu tô mostrando para vocês aqui as opções que vocês têm ricas, tá? Ricas, ricas, ricas. Vou pegar um de outra editora, que também é muito bom, tá? Aí temos também o nosso suporte da Ogrefet. Ogref é difícil. Essa daqui que nos dá um apoio muito grande em relação a alguns testes, algumas escalas, tá? Maravilhoso também. Esse livrinho também daqui, ele é tão fininho, mas, gente, ele tem tanta coisa boa, maravilhosa, para você tá orientando, tá? Família, os professores, um guia. Teve uma aluna que perguntou assim, como é que a gente faz para compreender, entender e ficar assim, sabendo das coisas, assim, que nem você, professora. Uma vez também eu tive uma aluna que falou assim, eu queria ler todos os livros que você leu. Aí eu, meu Deus, não é assim. Então, porque a gente tem os suportes no livro. E outro dia eu vi uma live que falou assim, porque tinha uma história de que o livro iria acabar, ia ficar só livro digital. Impossível. Impossível, impossível. Olha que não vai acabar. Então, gente, essas orientações para vocês, tá?
para vocês estarem. Comprem, parem. Vocês podem ver que eu gosto de livro, né? E assim, leio, estudo, tô sempre vendo alguma coisa, procuro auxiliar os profissionais que me buscam, né? Vêm em busca de ajuda para saber, porque eu, como vocês também, quando eu fiz a pós-graduação em neuropsicopedagogia, não entendia, não sabia o que era isso. Então, o que eu fiz? Eu vi que era para estudar o cérebro, fui estudar o cérebro, né? Fui lá a fundo, fui ver o que era essa tal neuropsicopedagogia, que era isso, que era uma coisa além. Então, eu vi, comecei, e vamos estudar, estuda neurociências, estuda o desenvolvimento infantil humano, que é muito importante. Você que é profissional, trabalha com as crianças, na escola, na clínica, você precisa saber. É também com os adultos também, porque é a base de tudo, né? Aquele desenvolvimento todo que você precisa compreender da onde que vem os problemas, as dificuldades, tá? Então, você buscando esse conhecimento todo, você vai compreender esses aspectos que são necessários. Você está relatando as falhas deles num encaminhamento para o profissional da área médica, para ele estar compreendendo como que essa criança está falhando. Ontem mesmo eu tive uma mãe que falou assim: meu filho está fazendo, né? Fono, psicomotricista, psicólogo. Ele foi diagnosticado com TDAH, mas lá no consultório ele faz tudo. E elas não entendem o porquê que aqui na escola ele não faz. Porque o social ele não vai. Ele não vai. E ele foi diagnosticado com TDAH. Sendo que eu, no ano passado, no ano retrasado, eu com a professora, nós analisamos e vimos, né, aspectos dele relacionados com o espectro. Mas o TDAH dele é bem forte. Então, assim, o médico que avaliou ele, que viu, não levou em consideração essa parte social, que nem todo médico está preparado para isso. E aí ele diagnosticou ele com TDAH. Só que ele não falava. Ele tem 8 anos. Ele começou a falar o ano passado. Então, assim, uma criança que não fala, só responde, e ele não fala, não tem fluência para falar. Ele está no 2º ano, mas ele está com uma dificuldade enorme. Então, associam isso ao TDAH. Porque se você estiver sozinho com ele vai fazer, mas se ele estiver no social, ele não vai. E aí, as terapeutas decidiram fazer terapia com ele coletiva, que é para ver como é que ele funciona no coletivo. Porque elas não compreendem, porque ele não é criança agressiva, ele não é criança que se opõe a muitas coisas. Mas em casa ele tem um comportamento mais arredio, que a mãe comenta. E na escola, na sala de aula também, ele tem um comportamento que não é bom, não é um comportamento de uma criança que se socializa muito com as outras crianças. Então, assim, você vê a dificuldade dele na escola. A professora até relatou, Rosane, outra professora, não é a mesma. Rosane, eu vejo sinais do espectro nele, não é não. Aí eu falei assim, bom, o médico que avaliou ele, verificou mais sinais para o TDAH, porque os sinais se cruzam, tá? Se pareiam ali, tanto do espectro, TDAH, deficiência intelectual, dislexia. Então, quem é você, especialista na escola? É aquele que faz com que isso seja separado, entendeu? Eu não pude fazer o teste da escala do espectro autista neste aluno, porque não era para eu fazer. Eu só sinalizei alguns comprometimentos, como a professora me disse, né? Chamei a mãe chorou e tal, e a mãe foi relatar também, com o relatório da professora, com encaminhamento, pedindo para avaliar, né? TDAH, sinais do espectro do autismo, comprometimento no social, mas o médico não teve a capacitação de verificar os traços. Eu estava assistindo, tem uma live maravilhosa no
no Altipodes, que acho que é Mirella o nome dela, gente, agora não me lembro muito bem, mas assim, sensacional, porque são as pediatras, com um pediatra, falando que os pediatras têm que se capacitarem para compreenderem a lei é que o pediatra faça o MChat nas crianças até 2 anos. Eles não fazem. Eles não fazem, eles não sinalizam. Então, eu estou falando para os pacientes, vai num pediatra especialista em neurodesenvolvimento, para ver se eles conseguem. Ou então fala assim, olha só, já vai para o neuropediatra, já com a lista de coisas que comprometem as habilidades dele, que comprometem os aspectos sociais dessa criança. Já vai direto. No Brasil tem um mito que só o neurologista que pode avaliar e diagnosticar uma criança com espectro. Não, um profissional que é conhecido, que é capacitado para o espectro, ele pode avaliar, um pediatra pode avaliar, uma fono pode avaliar, uma psicóloga pode avaliar. Ela só tem que ter uma capacitação para essa área, que ela vai ser habilitada, porque ela é da área médica, ela tem uma visão de atraso. Então, assim, vamos ajudar esses médicos, vamos sinalizar, vamos estar encaminhando, pontuando tudinho para esses médicos terem noção desse desempenho falho, desse atraso, tá bom? E qualquer coisa, entra no meu grupo, me procura no Instagram, só procurar meu nome, Rosane Jerônimo, só tem eu mesmo. Você vai lá e vai na bio, deixa um recado para mim, procura no Google, na rede social, clica no link embaixo, vê se dá um like, vê se curte, compartilha, porque é importante saber se o conteúdo é válido ou não é válido, né? Então, assim, te espero.